E o governo do estado divulgou na tarde de ontem o mapa definitivo desta semana com as bandeiras do sistema de distanciamento controlado. A Thelma Tomás vai atualizar essas informações diretamente da redação. Vamos conversar com a Thelma, que creio que já esteja disponível para falar com a gente. Oi, Nunes, tudo bem? Boa tarde para você que também nos acompanha em casa pelo NT Sul. Pois é, 9 regiões das 12 apontadas preliminarmente pelo governo do estado permanecem em classificação de alto risco, que é a bandeira vermelha. A gente já separou, então, o mapa definitivo apresentado ontem à tarde pelo governador Eduardo Leite, para que você acompanhe aí na tela de que forma ficou a classificação que vale de hoje até a próxima semana. Os municípios, então, as regiões, de Canoas, Capão da Canoa, Porto Alegre, Taquara, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Erechim, Pelotas e Palmeira das Missões estão incluídas, então, nas bandeiras vermelhas. As demais regiões seguem bandeira laranja. Aí, nessa segunda tela que a gente separou, então, tem a migração em função dos recursos que foram acolhidos pelo governo do estado, Daniel. Ficam, então, Bagé, Guaíba e Uruguaiana, que no mapa preliminar estavam na classificação vermelha, tiveram os seus recursos acatados e passaram para a bandeira laranja, que é a de médio risco. Nessas 9 regiões, sob restrições, estão 239 municípios gaúchos, onde vivem 6.700.000 gaúchos. Dessas cidades, 115 municípios, no caso, então, podem adotar os protocolos da bandeira laranja, porque se enquadram naquilo que a gente já popularizou aqui dentro da imprensa, que é a regra 00. 0 óbitos e 0 internações, Daniel. Ok, Thelma, para que as pessoas entendam, Cachoeira do Sul, o que tem de restrições nesse momento? Para quem sabe se perdeu um pouco, não conseguiu acompanhar todas as notícias, como quem está no jornalismo vive acompanhando, qual é a situação objetivamente de Cachoeira? O que precisa estar fechado? O que pode funcionar? Como está isso? A gente já está virando expert, né, Daniel? Todo dia tem alguma atualização para trazer aqui, a gente se esforça para manter essas questões cada vez mais fresquinhas para quem acompanha o NT Sul. Sim, Cachoeira permanece em bandeira laranja, que é uma bandeira de médio risco. As restrições no funcionamento de comércio e serviços se adequam principalmente na questão de número de trabalhadores, espaços que podem ser disponibilizados para atendimento, e isso vem ocorrendo desde que teve uma migração para uma classificação de maior risco, mas sem maiores prejuízos à economia aqui em Cachoeira. Tudo segue funcionando, não estamos restringidos como lá no início da pandemia, em março, em que apenas os serviços essenciais funcionavam, as empresas que trabalham no comércio, no varejo, tinham que atender com portas fechadas, só com um sistema de pegue leve ou teleentrega, vendas pela internet. Não, o comércio todo segue funcionando, existe uma normativa obrigando, no caso, a questão de cuidados com a manutenção dos espaços bem ventilados, a disponibilização de álcool em gel e a obrigatoriedade do uso de máscara, né, Daniel? A gente conversou hoje pela manhã com a coordenação da vigilância epidemiológica em função de um novo surto que colocou a cidade toda em alerta em uma casa de saúde, uma casa residencial de idosos, melhor dizendo, depois do que a gente já tinha relatado aqui do primeiro surto que foi no asilo Nossa Senhora Medianeira, em que vários residentes foram notificados, né, com um resultado positivo para a Covid-19. E aí, na semana passada, a gente noticiou aqui também mais uma casa, a Casa Nossa Senhora Aparecida, que fica ali no bairro Frota, que também apontou um novo surto. Isso indica, então, Daniel, que os cuidados precisam ser redobrados, afora os registros de óbitos. Nós já temos 3 óbitos, portanto, esse bom desempenho aí que Cachoeira teve na semana passada dentro da classificação de risco, com a melhor nota do estado, talvez não se confirme nessa próxima rodada que acontece na sexta-feira. O Rio Grande do Sul inovou, não é? Desde o começo do distanciamento controlado, justamente por esse sistema de bandeiras, mas ao longo do tempo isso foi também desagradando prefeitos, empresários, muita gente reclamando. Vamos dizer assim, ninguém feliz, né, com esse modelo. E o governo do estado começa então a implementar uma ideia do distanciamento controlado, mas com uma gestão compartilhada. Como é que funciona isso, Thelma?
Já foi definido e apresentado pelo governador Eduardo Leite na live tradicional que ele faz nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Então, ontem à tarde, ele já apresentou a formalização dessa parceria por meio da FAMURS, né, que é a entidade representante dos municípios. Vai ocorrer da seguinte forma: o governo do estado permanece fazendo a avaliação inicial da classificação de risco de todas as regiões do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, mas aqueles prefeitos das regiões que se sentirem prejudicados pela classificação de risco inicialmente apontada pelo governo do estado e seu comitê técnico podem apresentar um recurso que vai ser submetido ao comitê, ao gabinete de crise do governo do estado, para ser acatado ou não. A norma consiste no seguinte: para ficar bem didático, uma região que esteja classificada em bandeira vermelha pode adotar critérios e restrições de até a bandeira anterior, que seria a bandeira laranja. Se fosse o caso de uma região classificada em bandeira preta, e utilizaria os protocolos da bandeira vermelha. Mas não há a autonomia dos prefeitos em fazer isso de forma independente. Cada região precisa reunir todos os seus prefeitos e, numa maioria de votação de 2/3, pode, então, através de um recurso que deve ser fundamentado por um comitê técnico que vai ser organizado dentro de cada uma das regiões, impetrar, então tentar, junto ao governo do estado, essa alteração. Depois de chancelado, então, este novo protocolo pode ser adotado na região que se sentir responsabilizada. Alguns especialistas, Daniel, têm apontado essa mudança como a migração do modelo de distanciamento controlado técnico para a fase política, já que essas demandas estão fugindo um pouco daquela restrição e daquele caminho sempre defendido pelo governador de que a gestão seria apenas do governo do estado em função da responsabilidade técnica e da manutenção das vidas. A pressão foi tanta que essas mudanças estão sendo implementadas paulatinamente, mas conduzidas muito pela questão política. O Ministério Público de Contas, inclusive, já apontou que não é adequada essa gestão compartilhada do modelo, uma vez que cabe ao Estado a responsabilidade na condução das medidas de controle de uma epidemia. E sobre isso, o governador Eduardo Leite ontem se pronunciou numa parte da live que a gente separou para vocês acompanharem agora. Respeito à manifestação do Ministério Público, mas entendo que nós estamos num momento em que é possível, já foram bem assimiladas as características do nosso modelo de distanciamento, os prefeitos não são inconsequentes, têm suas responsabilidades, têm a cobrança também de órgãos de controle sobre eles, da sociedade, da imprensa, e devem fazer essa definição de protocolos com análise regional, ou seja, nenhum prefeito individualmente poderia, ao observar que outros prefeitos estão fazendo restrições, ele evitar restrições, porque ele vai ter que cumprir os protocolos que regionalmente forem estabelecidos, no mínimo os protocolos que regionalmente forem estabelecidos. Ele poderá ser até mais restritivo que a sua região, mas não menos restritivo do que a sua região. Isso, como eu já falei, tem o intuito de manter esse espírito de solidariedade, de compreensão, de esforço conjunto. Aí, portanto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falando sobre essa mudança no gerenciamento do sistema do distanciamento controlado, como a Thelma Tomás estava nos atualizando aqui. Quer dizer, não dá para os prefeitos abrirem a porteira, dizer não tem mais pandemia, no máximo regredirem até a bandeira anterior. Thelma, obrigado pelas informações. Mais algum detalhe? Nunes, me despeço com uma informação que chegou agora há pouco da assessoria do governo do estado sobre regramento das bandeiras vermelhas. Duas mudanças ocorrem agora no sentido do atendimento em restaurantes e do comércio de maneira geral para aquelas regiões que estão classificadas em bandeira vermelha. O atendimento presencial fica restrito até 5 dias na semana, no máximo 7 horas por dia, entre 9 e 17 horas, tanto para restaurantes como para o comércio em geral. Obrigado pelas informações. Boa tarde.